E atenção, vamos até a sede do governo agora, das imagens em tela cheia. Governador Wilson Lima fala nesse momento sobre as novas medidas restritivas para combater o novo coronavírus. Libera o áudio. Passando para 10, 12. Por isso que vocês estão vendo lá no mapa o estado do Amazonas em vermelho. Tenho conversado muito com o comitê, conversado muito com o pessoal da Secretaria de Saúde, da Fundação de Vigilância em Saúde, monitorando e entendendo que medidas nós iremos tomar e que ações são necessárias para conter a disseminação do vírus e que, sobretudo, preserve a vida das pessoas. E tentando encontrar um equilíbrio de funcionamento mínimo das atividades econômicas. Hoje, nós reunimos mais uma vez com os poderes, com os representantes da indústria, do comércio, de outros segmentos, para informar de algumas decisões que nós estamos tomando para poder diminuir os casos da Covid-19. São decisões que nós não queríamos estar tomando, mas são decisões necessárias, levando em consideração que muitos estão ignorando o uso da máscara, o distanciamento social e outros protocolos da área de saúde que são importantes para não disseminar o vírus. Que os mais afetados, os que são mais contaminados pelo vírus são pessoas entre 20 e 49 anos de idade. Mas quem está morrendo mais são aqueles que têm acima de 60 anos de idade. E eles representam 73% dos mortos. Isso indica que muitos estão levando para dentro de casa o vírus e estão colocando em risco os pais, os avós e outras pessoas da própria família que têm algum tipo de comorbidade. Nós tivemos um grande problema durante a pandemia aqui na capital por conta da ausência da prefeitura. Todas as capitais brasileiras assumiram suas responsabilidades de estabelecer medidas restritivas e de recomendações, ao contrário da Prefeitura de Manaus, que não fez uma ação sequer efetiva. A única coisa que foi feito foi o quê? Fechar a Ponta Negra, baixar um decreto para uso de máscara, que até hoje não houve nenhum tipo de fiscalização para saber se efetivamente isso estava sendo cumprido. Manaus tem a cobertura de assistência básica mais baixa de todo o estado. É muito menor do que municípios que têm 5% de orçamento em relação à capital. A maioria dos municípios do estado do Amazonas tem acima de 90% de cobertura básica. E isso foi essencial para que no interior nós não tivéssemos um avanço tão significativo dos casos no pico da pandemia. Eu queria fazer esse registro aqui, porque todas as responsabilidades tiveram que ser assumidas pelo governo do estado. E em nenhum momento eu iria me ausentar, eu iria me esquivar de trabalhar para salvar vidas. E nós estamos tomando essa decisão hoje para garantir a proteção das pessoas. Nós estamos baixando um decreto para restringir algumas atividades. Nós precisamos de 15 dias para que a gente diminua a taxa de transmissão. A partir do dia 26 de dezembro até o dia 10 de janeiro, comércios e estabelecimentos que não são essenciais funcionarão por drive-thru e delivery e funcionarão até às 9 da noite. Shoppings funcionarão também no sistema delivery e drive-thru. Eventos, casamentos, formaturas estão proibidos. Reuniões comemorativas estão suspensas. As feiras e mercados vão abrir com um horário que serão estabelecidos e está sendo nesse momento discutido pelo nosso comitê. Os serviços essenciais são padarias, supermercados, farmácias, venda de gás, água, serviço de abastecimento de energia elétrica e outros. Os hotéis continuam abertos, mas os restaurantes dos hotéis vão atender apenas os hóspedes.
Os espaços públicos do estado do Amazonas, a partir do dia 26, estarão fechados. Serviços intermunicipais serão mantidos, mas será reforçado o trabalho de fiscalização, respeitando a quantidade máxima de ocupação dessas embarcações. A indústria também está mantida com o seu funcionamento. Nesse momento, o comitê está reunido com representantes também do comércio e da indústria para que a gente termine de formatar o decreto que deve ser publicado para começar a valer a partir do dia 26. O trabalho de fiscalização que foi feito pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e também pela Fundação de Vigilância em Saúde foi um trabalho de orientação, um trabalho educativo, mas a gente percebe que o resultado não foi tão significativo. Então, a partir de hoje, a determinação que eu estou dando para a Secretaria de Segurança Pública, e isso a gente vai colocar em decreto, é que os eventos clandestinos, que festas clandestinas serão fechadas, os equipamentos de som recolhidos, os equipamentos que estiverem sendo usados para a promoção dessas festas também vão ser recolhidos, assim também como bebidas e outros acessórios ou instrumentos ou equipamentos que sejam utilizados para a realização desses eventos clandestinos. Tudo isso que nós estamos fazendo é para preservar vidas, é para fazer com que o nosso sistema de saúde não entre em colapso. E nós já começamos a colocar em funcionamento mais uma etapa do nosso plano de contingenciamento. Já fizemos parcerias com o HUGV, fui a Brasília assinar um termo de compromisso para que leitos do HUGV estivessem à disposição do Estado para funcionar como retaguarda do Covid, no processo de deshospitalização daqueles pacientes que já tiveram Covid, mas que continuam nesses leitos de UTI. Também temos parceria com a Beneficência Portuguesa, que também está nos disponibilizando leito e tem possibilidade de habilitação de novos espaços para receber pacientes. E também estamos aumentando a quantidade de leitos nessa próxima fase lá no Delfim Aziz. Nos últimos 35 dias, nós colocamos 50 leitos de UTI nessa unidade de saúde e nos próximos dias nós vamos colocar mais 10 leitos de UTI. Então a gente vai chegar ali a quase 400 leitos em pleno funcionamento. Nós já comunicamos a situação do estado do Amazonas ao governo federal, que tem acompanhado diariamente a situação aqui no estado do Amazonas, e nos próximos dias está nos enviando 40 respiradores e 100 monitores para que a gente possa começar, para que a gente possa ter a ajuda na montagem dessas novas estruturas. E a gente faz aqui um apelo à população de que não adianta o governo ampliar a sua rede de atendimento na área de saúde se não houver a colaboração de todos. É impossível o Estado estar em todos os lugares, em todas as residências, em todos os eventos, fiscalizando quem quer que seja. Se não houver a cooperação da população, nós dificilmente vamos sair dessa condição. Nós estamos baixando esse decreto que começa a vigorar a partir do dia 26, para que a gente tenha uma diminuição na transmissão dos casos de Covid, para que a gente não fique reiteradamente tendo que baixar a cada 15 dias um decreto com novas proibições ou renovando decretos. Então, esse é um trabalho que exige o empenho de todos e um esforço individual de cada cidadão para que a gente consiga avançar. Eu vou abrir agora a pergunta aos amigos da imprensa. Muito boa tarde, governador David Batista, do portal do Marcos Santos. Governador, baseado na premissa de que as compras de Natal se intensificam nas semanas que antecedem o Natal, principalmente essas aglomerações no centro de Manaus são maiores nas semanas que antecedem, minha primeira pergunta é se esse decreto não seria mais benéfico se ele tivesse, de repente, desculpa se o termo não está pesado, mas ele não seria mais essencial se de repente ele não fosse antes das compras de Natal, pelo menos 2 semanas antes,
A segunda pergunta é, a partir do dia 26, esse decreto passa a entrar em vigor, se de repente essas compras também não vai gerar uma certa correria, em principal o centro da cidade, dessas pessoas na tentativa de fazer essas compras, entendendo de repente errada essa informação, e acabando gerando mais aglomeração antes até para se precaver das compras do ano novo, no caso? Nós não antecipamos o decreto em razão do tempo que a gente não tem de preparação, de comunicação, de chamar a imprensa, de chamar os poderes, de comunicar e de entrar no entendimento em algumas áreas para que a gente possa ter efetividade nas nossas ações. É por isso que a gente não vai proibir também o Natal. Entendendo que a decisão que nós estamos tomando é uma decisão para salvar vidas. E nesse momento, a gente tem que entender o que é mais importante. Eu sei que o comércio, o trabalhador, empresários terão dificuldades por conta disso. Mas aí a gente precisa pensar naquelas pessoas que estão internadas no leito de UTI, naquelas pessoas que perderam parentes. Eu mesmo perdi parente por conta da Covid-19. Então, nessa hora, a vida está em primeiro lugar e ela tem preferência. Com relação à questão da aglomeração no centro, aí é importante que cada um também faça a sua parte. Ali o centro, a atividade comercial, geralmente, ela é de responsabilidade da prefeitura, que deveria também estabelecer regras, critérios para o funcionamento do comércio. Infelizmente, há essa ausência da prefeitura, mas nosso pessoal da polícia está fazendo ali o monitoramento e vai continuar fazendo esse trabalho de orientação. Governador, em relação a esse decreto, ele sobra de Manaus ou vai ser estendido também para o interior? Todo o estado. E a fiscalização, como é que vai se dar no interior, onde tem cidades que tem um policial militar, como é que vai ser feita essa fiscalização? A gente está montando uma estratégia junto com a Secretaria de Segurança Pública para que a gente possa fazer o destacamento de efetivo das cidades polo, para que a gente possa diminuir o máximo possível essas aglomerações e coibir a realização de eventos clandestinos. Em alguns municípios, nós estamos fazendo uma construção para trabalhar junto à Guarda Municipal. Alguns dessas cidades têm essa estrutura. Agora, tem uma coisa que nos preocupa muito, que é o processo de transição do comando das prefeituras. Alguns prefeitos que perderam as eleições já desfizeram praticamente suas equipes de saúde. E aí a gente está tendo dificuldade para receber os números dessas prefeituras, está tendo dificuldade para fazer aquele trabalho de busca ativa, de controle da pandemia, e isso tem nos preocupado muito. Então eu faço um apelo aqui aos órgãos de controle, assim como já fiz, que a gente possa, junto, encontrar um caminho para que esses gestores cumpram suas responsabilidades, que eles têm até o dia 31 de dezembro. Isso estava previsto ou é por causa da contaminação acelerada? Nós temos alguns parâmetros de ocupação e também de óbitos. Então, à medida em que os leitos vão sendo ocupados, a gente tem um aplicativo que mostra ali quando está azul, quando está no vermelho, que aí é o momento da gente começar a agir. Então, à medida em que essas ocupações vão acontecendo, a gente vai colocando em execução o plano de contingência. Pode ser que esse plano não seja executado até o final, mas pode ser também que ele seja executado até o final, dependendo do comportamento da pandemia. O fato é que hoje o Estado está muito mais preparado para dar essa resposta e para ampliar a sua rede de atendimento. É claro que a gente não queria que ninguém estivesse morrendo da Covid-19. Mas hoje nossa média é de 10 mortes dia, muito diferente daquela realidade dos meses de abril e de maio, que a gente chegou a ter uma média de 11 mortes dia pela Covid-19. Nós aprendemos protocolos, fluxos, com a ajuda
de instituições como o Governo Federal, Médicos Sem Fronteira, Organização Pan-Americana de Saúde, enfim. Hoje, o Estado do Amazonas tem uma estrutura preparada para atender os pacientes acometidos da Covid. Agora, isso vai ser enxugar gelo se a gente não tiver a colaboração da população. Governador José Augusto, Repórter TV, o senhor falou uma palavra que fez a gente ter um flashback, você falou em colapso, né, do risco, para evitar o colapso. Eu queria que você confirmasse, caso essas medidas que estão sendo tomadas agora não surtam o efeito desejado, o que pode acontecer em janeiro? O sistema pode voltar a colapsar ou não? Isso acabou respondendo parte da minha segunda pergunta, a estrutura que foi montada em maio, junho, julho, ela permanece a mesma? Ela chegou a ser desfeita, enxuta, ou ela continua do mesmo jeito que estava na época auge da pandemia? Eu vou passar aqui para o Marcelo Scampelo, para que ele pode dar detalhes sobre essa estrutura nossa que permanece e da ampliação. Boa tarde a todos. Bom, primeiro, a estrutura de sala, o fluxo de atendimento dos pacientes não mudou nunca durante a pandemia, porque nós, segundo os números da Fundação de Vigilância e Saúde, nunca saímos da pandemia, né? Nós nunca tivemos um número residual que pudesse dizer que nós concluímos um ciclo. Não houve essa fase. Então, o fluxo de atendimento dos pacientes continua o mesmo. As 17 portas de entrada, pronto-socorros adultos e infantis, UPAs e SPAs, recebem o paciente, fazem a primeira triagem, sendo suspeito e fazendo a confirmação e precisando de internação, conforme os protocolos estabelecidos, segregados por sala rosa, atendimento de uma equipe multidisciplinar dentro das unidades, esse paciente é referenciado para o Delfim Aziz e lá vai receber o tratamento como hospital de referência. A quantidade de respiradores, ela se manteve? Esse fluxo não mudou, a quantidade de respiradores aumentou, bem maior do que tinha antes, por isso o governador falou que nós estamos melhor preparados. Aumentou tanto na referência Covid, quanto nos pronto-socorros e outras unidades de saúde. Hoje nós consideramos que, você falou de colapso, o plano de contingência ele é faseado, então nós temos 5 fases. Nós hoje estamos abrindo a 3ª fase do plano de contingência, mas ele está dimensionado para a pior situação, que nós entendemos que a pior situação foi o período de abril e maio, ok? Então, ele está na 5ª fase, é como se tivesse chegado nesse período, mas ele está sendo dimensionado para isso. Então, nós estamos antecipando ações. Anteriormente, nós corríamos atrás do vírus, né? Hoje, nós estamos à frente, evitando que o vírus consiga entrar nessa fase que você citou. Nós não consideramos que a nossa rede está preparada para isso, nós estamos antecipando ações e eu não acredito que isso vai acontecer. Não existe o risco de colapsar em janeiro, ou existe? Não existe o vírus, não existe o risco de colapsar em janeiro. Existe a previsão de uma alta de casos e as ações de hoje são justamente para mitigar essa possibilidade. Boa tarde, governador. Meriane, portal CN7. Como ficou a aceitação dos comerciantes com relação a esse decreto? Claro que nenhuma decisão como essa é fácil, mas eu tenho mantido um diálogo com essa classe e tenho mantido aquele nosso compromisso de transparência em todas as ações que nós tomamos. É claro que não ficam satisfeitos com uma decisão como essa, mas entenderam a necessidade que nós temos de baixar esse decreto, levando em consideração o quadro que a gente tem complicado da Covid no Estado. Obrigada. Boa tarde, governador. Edla, do portal do Holanda. Governador, como nós somos lives, muitas pessoas interagem conosco e vieram os questionamentos sobre as igrejas que serão também fechadas, a questão também das academias, deixa eu verificar aqui que tem mais um estabelecimento, circo, porque como é live, as pessoas acabam entrando e fazendo seus questionamentos. Seria, no caso, a academia, circo e também balneários, igrejas e balneários. Tem ainda alguns conflitos com relação
alguns serviços que podem ou não continuar em funcionamento. As academias que trabalham, por exemplo, com atividades de fisioterapia e de recuperação de pacientes, de pessoas que precisam dessas atividades, elas continuarão funcionando. Com relação à questão das igrejas, há um conflito com relação a uma legislação que foi aprovada na Assembleia Legislativa. Há uma lei sobre isso que a gente está reunindo com as igrejas para tentar dirimir, entender como é que nós vamos fazer isso. Mas, em princípio, ela continuaria funcionando com 30% da sua capacidade. É isso que estabelece a lei que foi apresentada na Assembleia Legislativa. E os balneários e circos? Tem que fechar. Todos os eventos serão fechados. Só mais uma pergunta. O senhor falou que vai chegar a 40 respiradores e 100 televisores. Aonde eles vão ser instalados e quais são os hospitais que esses respiradores vão ser instalados? Porque algumas informações que a gente recebeu é que Platão Araújo também já está lotado, alguns hospitais da rede estadual estão lotados. Aí eu queria que o senhor falasse se esses hospitais que vão receber esses respiradores ou vão ser montados no Delfina, por favor. Veja bem, os respiradores eles serão direcionados para onde precisar ser direcionado. No Delfina Aziz nós vamos abrir mais 10 leitos de UTI, então provavelmente nós vamos direcionar esses 10 leitos para lá. O restante vai ser distribuído em toda a rede onde precisar. Vale ressaltar que nós estamos recebendo o apoio do governo federal, que já, inclusive, disse ao governador que todo esse material vai ficar como legado para a rede de saúde do Amazonas. Então, o que nós vamos fazer, quando nós fazemos a restrição da movimentação, Platão Araújo, 28 de agosto, e João Lúcio, estão sendo muito pressionados pelas causas externas, que são acidentes de trânsito, internação por violência e também por pacientes crônicos. Quando nós fazemos a restrição da circulação, esses atendimentos, eles diminuem muito nos pronto-socorros e possibilitam que nós possamos utilizar as UTIs dos pronto-socorros para atendimento dos pacientes Covid. Então, é um movimento que a gente faz na rede como o governador falou, nós vamos trabalhar a deshospitalização de pacientes no Delfina Aziz. O que é isso? Aqueles pacientes que estão há mais de 20 dias podem ser transferidos para outras unidades e assim abrir leitos no Delfina Aziz, que continua sendo o hospital de referência, concentrando os pacientes Covid que ainda transmitem o vírus nesse hospital. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Feliz Natal. Tchau, tchau.